Sou Andréia Rodrigues de Oliveira, professora, Juiz de Fora, Minas Gerais. Que recordações que eu tenho como aluna? Recordações maravilhosas, né? Estudei numa escola grande como essa daqui, numa escola confessional também, franciscana, em São Paulo, né? Então aquela coisa de correr no pátio, das irmãs estarem sempre presentes com a gente. E da sétima, oitava série para frente, eu comecei a ter alguns professores que marcaram, né, a minha vida. Com alguns eu tenho contato até hoje. O professor Walter de História, o professor Expedito de Português, o professor Luiz de Português, Ludinha de Filosofia e Sociologia. Esses professores marcaram a minha história, eles me ensinaram a pensar diferente, a gostar de estudar mais, né? E eles foram crescendo ali em admiração, né? Escolhi o magistério sem querer, né? Eu não sabia o que eu queria ser, como nenhum adolescente eu acho que sabe. Né, mas já tinha auxiliado professores em aula, na aula de ginástica olímpica, de ginástica rítmica, gostava de estar com as crianças, mas não sabia o que eu queria fazer. E aquela época, no ensino médio, a gente tinha que escolher, né, vai para o científico ou fica no magistério. Eu escolhi o magistério por causa das matérias. Eu gostava mais de português, de sociologia, de filosofia, de história e tinha isso mais no magistério. Escolhi o magistério. Né? Com 6 meses de magistério, apareceu uma oportunidade de estágio numa escola completamente diferente da minha, mais científica e tudo mais, e eu parti para esse estágio. Quando eu cheguei no primeiro dia de aula com as crianças, eu me apaixonei. Né? Eu virei assim, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Tentei fugir, né, da profissão, depois que eu formei em magistério, tentei fazer direito, comecei a fazer letras, mas não dava certo. Assim, não é isso que eu quero fazer, eu quero ficar com as crianças. Parei as 2 faculdades e voltei para pedagogia. Fui fazer pedagogia e segui desde então com eles. Né? Não larguei mais disso, não. Eu gostava muito de escrever, mas eu era muito tímida. Né? Aquela pessoa que só aparecia na sala mesmo para responder pergunta, para participar e tudo mais, muito tímida. E uma vez eu fiz uma produção de texto, não lembro qual era o tema, não lembro o que aconteceu na produção de texto, que o Luiz, na hora que veio me entregar, virou assim, Andréia, sua produção de texto está excepcional, da onde você tirou isso aqui? Eu falei assim, não tenho a mínima ideia, né? Você deu o tema, eu escrevi, né? Ele falou assim, tá maravilhosa, né? Você está parecendo Joana, a louca de Espanha, e ele fez alguma correlação com Joana, a louca de Espanha, rainha com a poesia do Manuel Bandeira, e aquilo me marcou o resto da vida. Quando eu lembro do Luiz, eu lembro daquele momento, do elogio para a produção de texto, né, dele fazendo uma comparação com Manuel Bandeira, com uma poesia e tudo mais, que eu não lembro de exatamente o contexto, mas assim, ali eu me apaixonei por português. Né, porque ele fez um elogio tão sincero, tão grande, que eu me apaixonei por português, basicamente. Eu tinha 16 anos, os meus supostos alunos, eu era estagiária, tinham 7. Né, era a mesma diferença de idade minha e do meu irmão mais novo. Então eu entrei na sala de aula, aquele monte de criancinha, eu não sabia o que fazer. Né? Assim, tinha uma professora comigo, eu era estagiária, não era responsável pela sala, mas você fica assim, bom, o que eu faço? Fiquei do lado da professora e eles vêm correndo, né? Oi, quem é você? Quem é você? Quem é você? Né? Aí você começa a se apresentar, eles começam a sentar do seu lado, te agarra, senta, abraça, né? E você vai seguindo. E aí eu fui acompanhando a professora naquele dia, mas assim, a recepção das crianças pra gente, elas não sabem que a gente tem um medo infinito desse primeiro dia de aula. Porque a gente não sabe se eles vão gostar da gente, se não vão, como é que vai ser a recepção e tudo mais. Do mesmo jeito que eles têm medo disso em relação a gente também tem em relação a eles. Mas eles são tão receptivos que o medo acaba, encerra. Eu acho que ser professor é principalmente mostrar para as crianças que existe algo a mais do que elas já estão vendo. Eu acho que essa é a função principal do professor. Conhecimento, hoje eles têm muito acesso através de internet, de televisão, tem muito livro, eles têm acesso a muita coisa, a muita informação. Então acho que a nossa principal função é mediar esse conhecimento.
né? É tornar ele mais significativo para as crianças e abrir fronteira, porque eles veem um vídeo no YouTube, tá? Vem um vídeo no YouTube e alguma coisa assim, mas eles não têm noção do que aquilo significa. Então você pode levar aquele vídeo do YouTube e mediar. Quais são os significados que estão por trás? O que aquilo realmente reporta em termos de história da humanidade, em termos de cultura, em termos, em termos sociais. Eu acho que essa é a principal função do professor hoje, é entrar em sala de aula e criar encantamento. Que a criança busque conhecimento, porque hoje em dia ela entra na internet para rede social, basicamente. Ela não entra para conhecimento. E a gente tem um mundo ali dentro. Então eu acho que é encantar, mostrar para as crianças que conhecimento é encantador, para que elas busquem conhecimento na internet e não só a rede social. É uma responsabilidade muito grande estar com a educação infantil, mas eu acho que ela é maior no ensino fundamental. Porque na educação infantil você está formando, o sujeito está em formação, né? É muito grande essa responsabilidade? É, mas ele tem mais tempo, o espaço da educação infantil é diferente, né? No ensino fundamental o aluno já chega para você com uma certa bagagem e às vezes a gente tem que tomar cuidado em como a gente interfere nessa bagagem, em como a gente pode modificar essa bagagem, porque às vezes a criança vem, por exemplo, nesses tempos que a gente está vivendo, que estão tumultuados, com um discurso de ódio pronto, que ela só reproduz, né? E que ela não sabe o que significa, e que de repente você pode interferir ali, na idade certa, e mostrar para ela um caminho diferente, né? Um caminho que não seja o caminho de ódio. O pequenininho reproduz, você fala outra coisa, ele automaticamente já muda, não tem problema, mas o grande, ele já compra mais as ideias de todo mundo, não é? Então eu acho que o professor tem muita responsabilidade nisso, tanto em não mostrar um discurso de ódio, quanto o poder de desmanchar esse discurso de ódio. Eu acho que a nossa profissão está ficando pesada. Como professora, a gente gosta de pensar que todos, né, são mais importantes, é que nem filho. Todos os projetos são importantes, né, mas tem alguns que são sempre mais marcantes, né? Tive 2 que eu fiz com oficinas literárias no 3º ano e no 5º ano, com a Karina, com a Roseli, com a Graciene, que eram professoras daqui. Uma oficina literária de monstro, né, que as crianças associaram monstros a sentimentos, e a gente fez um trabalho de argila e tudo mais. Outra, uma oficina sobre um samurai pequeno, e a gente fez uma produção de haikais ao ar livre, uma coisa muito bacana de conhecer uma cultura diferente. E dentro agora da área que eu tô, né, que eu cheguei nela assim por acaso, da área de artes, eu fiz um trabalho na prefeitura, né, que foi até premiado pelo MEC e tudo mais, da Revolta dos Giz de Cera, que foi muito gratificante quando a gente fez com as crianças e mais gratificante ainda receber, ser reconhecido depois receber o prêmio. E, por exemplo, agora eu estou começando um trabalho com o 5º ano, que ontem eu saí daqui assim empolgada, né, estava difícil, né, de apagar, que era um projeto com o Leonardo da Vinci enquanto inventor, que a gente vai conhecer o Leonardo da Vinci inventor. E eu fiz uma aula invertida com as crianças, eles fizeram a pesquisa em casa através de um texto que eu dei, de um livro, e eles vieram com tanta coisa, falando tanta coisa, trazendo tanta novidade, que eu saí daqui empolgada. Eu falei assim, Jesus, foram 50 minutos de cada turma falando do Leonardo da Vinci sem parar, né? Com dúvidas, com questionamentos, com encantamentos que eles tiveram com essa personalidade de mais de 500 anos aí de idade, e que é um projeto que eu acho que vai marcar a minha história para sempre. Aquela sensação de conseguir, deu certo, como é que eu vou repetir isso de novo, né? Não tem como repetir de novo isso. Mas é uma sensação maravilhosa, a melhor do mundo, porque assim, a gente trabalha muito fora da escola. Eu acho que pouca gente sabe disso, né? Que o professor passa muito tempo em casa pesquisando, lendo, pensando como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer, o que eu vou montar, como é que eu vou encantar essas crianças. E quando a gente acerta um projeto, é um prêmio assim que não tem tamanho. Aqueles olhinhos brilhando, olhando pra gente, é o melhor prêmio que a gente pode receber.
grande desafio da educação hoje? Tempo. Né? Acho que o tempo está ficando muito corrido. O professor, por causa dessa falta de reconhecimento do professor, de valorização, o professor trabalha em 2, às vezes 3 escolas, né? E aí o tempo fica corrido para se dedicar mesmo na profissão, né? Para você corrigir, fazer tudo, quer dizer, você trabalha das 7 da manhã às 6 da tarde, e aí você chega, você tem que cuidar da sua casa, da sua família e das coisas da escola, né? Então, assim, o tempo acaba quebrando um pouquinho ali a nossa profissão, acaba atrapalhando um pouco. Esse é um desafio muito grande. A gente ouve todos os colegas reclamando: estou cansado, estou cansado, estou cansado, estou cansado. Então essa é uma coisa que interfere muito. Fora isso, a gente se adaptar a esses novos tempos, né? A sociedade, em 20 anos aí, 25 anos que eu me formei na faculdade, virou de ponta cabeça, né? Eu me formei na faculdade e nem computador a gente não usava direito. Hoje em dia a gente usa o computador na mão, né? Quer dizer, é uma mudança gigantesca e que a gente está custando a acertar esse passo dentro da escola, né? Quer dizer, como é que a gente alia esse mundo novo todo dentro de uma sala de aula que ainda está no século passado, né? E com um professor que ainda é do século passado, que não é dessa geração. Então a gente está demorando a acertar esse compasso, gera uma certa ansiedade, mas acho que a gente consegue. Continuar encantando criança, só, né? Só que eu continue conseguindo encantar as crianças com as aulas que eu dou, né? Esse é um grande sonho. Tem muito sonho pessoal, né? Todo mundo tem, viajar para cá, viajar para colar, mas assim, em termos profissionais, que eu possa continuar realizando o trabalho que eu já faço com as crianças e cada vez melhor.